Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos estar abordando como que a gente pode criar relacionamento em nossas tabelas. Para esse exemplo eu vou demonstrar um relacionamento muito comum em banco de dados, que é o relacionamento 1 para N, onde eu tenho essas duas tabelas. Proprietário possui veículos, então um proprietário possui N veículos, ou seja, um proprietário possui vários veículos e um veículo pertence a um proprietário. O outro relacionamento que a gente vai ver vai ser o relacionamento do tipo N para N. Nessa situação aqui embaixo eu tenho um pedido, possui vários produtos e um produto pode estar em vários pedidos. É um outro tipo de relacionamento bastante comum. Mas considerando então o primeiro caso, que é o relacionamento 1 para N. Um proprietário possui N veículos. Sempre que nós tivermos esse tipo de relacionamento, nas duas tabelas existem chaves primárias. Então eu tenho uma chave primária em proprietário e eu tenho uma chave primária em veículo. Mas, nesse caso específico, como é que eu vou definir quem é o proprietário de um veículo? Então, nesse caso, o proprietário tem um aqui do lado e veículo tem N do outro lado. Então, a chave primária de proprietário vai fazer parte da tabela veículo como chave estrangeira. Sempre que tivermos relacionamentos 1 para N, o lado 1 exporta sua chave primária como chave estrangeira para o lado N. Vamos ver como é que fica isso na implementação. Então, eu vou abrir o read SQL e eu tenho aqui uma tabela chamada proprietário. Observe que proprietário eu tenho o CPF. E na tabela veículo, observe que eu adicionei aqui, ó, CPF proprietário, ele é um varchar de 15, significa dizer que o mesmo tipo de dado que eu usei para CPF que está em proprietário tem que ser o mesmo tipo de dado que eu usei em CPF que está em veículo. Só que agora eu acrescentei a cláusula references para indicar que o CPF do proprietário que está em veículo é referente a um CPF que está em proprietário. Com isso, nós construímos o relacionamento do tipo 1 para N. Então, eu vou executar esse código, tabela criada, vou executar veículo, tabela criada. Relacionamento 1 para N, o lado 1 da relação exporta sua chave primária para o lado N da relação e a gente constrói esse relacionamento utilizando a cláusula reference, referenciando então de onde vem aquela chave primária para a chave estrangeira. No outro tipo de relacionamento, que é um relacionamento do tipo muitos para muitos, onde eu tenho um pedido, tem vários produtos, produtos pertencem a vários pedidos. Sempre que a gente tiver um relacionamento do tipo muitos para muitos, essas duas tabelas vão ser derivadas em 3. Vai ser criada uma terceira tabela e nessa terceira tabela nós criamos dois relacionamentos do tipo para N. Vamos ver isso na prática. Então, eu tenho uma tabela produto com seu código, identificando que é a chave primária, a tabela produto, e eu tenho um pedido com o seu código, que é a chave primária. Então, eu vou selecionar esse bloco, vou executar essa seleção e vou executar a seleção daqui de baixo. Então, existe uma relação N para N entre produtos e pedidos. Então, eu vou criar uma terceira tabela para criar esse relacionamento. Então, create table, vou chamar de itens do pedido. Essa tabela itens do pedido vai conter o código do produto e o código do pedido onde eles estão. Então, eu vou colocar código produto, também é um varchar de 15, references, ou seja, esse código do produto que está em itens do pedido é referente a produto código. E eu vou fazer a mesma coisa para pedido. Vou criar aqui um código do pedido, um varchar de 15, references a pedido código. Então, já tenho duas colunas da tabela itens do pedido que é referente a pedido e que é referente a produto. E eu posso criar as minhas próprias colunas dessa tabela, como, por exemplo, uma quantidade inteira. Agora, eu preciso identificar quem seriam as chaves primárias de itens do pedido. Nesse caso, eu vou usar essas duas chaves estrangeiras também como chave primária.
Então eu posso adicionar a cláusula primary key e colocar aqui, ó, código produto, código pedido. Então as chaves estrangeiras passam também a ser chaves primárias dessa terceira tabela que foi criada. Dessa forma eu não posso ter um produto fazendo parte do mesmo pedido várias vezes. Eu posso ampliar a quantidade dele, mas ele não pode fazer parte desse pedido mais de uma vez. Vou selecionar esse bloco, executar a seleção. Então, resumindo, quando eu tenho um relacionamento do tipo 1 para n, o lado 1 exporta a sua chave para o lado n da relação. Quando eu tenho um relacionamento do tipo muitos para muitos, m para n, surge uma terceira tabela, e nessa terceira tabela eu construo uma relação 1 para n entre cada uma dessas tabelas que são interligadas. E todo o relacionamento ele é feito utilizando a cláusula references, indicando qual a tabela de origem e qual a coluna respectiva como chave primária. Bem, nosso vídeo termina por aqui.